Iniciando a apresentação sobre partida compensadora. Partida compensadora é um tipo de partida indireta, que ela é usada para partir grandes motores, já que a estrela triângulo, que era outro tipo de partida indireta que a gente conhecia, tinha uma limitação de até 7,5 CV no máximo. Então, por que essa partida ela é necessária? Porque ao partir o motor acontece um fenômeno chamado de corrente de pico. Porque quando a gente tira o motor da inércia, ele alcança valores de até 10 vezes maiores do que a corrente nominal dele. Para resolver esse problema, é aí que entra esta chave, porque ela reduz a corrente de arranque, evitando sobrecarregar a linha de alimentação, mas deixa o motor com conjugado suficiente para a partida. Então, como ela funciona? Ela reduz a corrente de partida do motor. Então, como isso acontece? Conhecendo a primeira lei de Ohm, sabemos que ao diminuir o valor da tensão em um circuito, o valor da corrente também será diminuído. Mas para que isso seja possível, é necessária a utilização de um autotransformador. O que é um autotransformador? O autotransformador é um transformador especial com o secundário derivando do primário. Os terminais do autotransformador são chamados de TAP. Cada conjunto de 3 TAPs indica uma porcentagem de tensão que será entregue ao motor. Existem normalmente os TAPs de 65%, 80% e 90%, mas na partida compensadora são normalmente usados os TAPs de 65% e 80%. Com o TAP 65%, ele reduz para 42% seu valor de partida direta, e o de 80% reduz para 64% do seu valor de partida direta. Agora falando um pouco sobre as vantagens e as desvantagens dessa partida compensadora. As vantagens, que elas podem ser utilizadas em qualquer motor trifásico, necessita apenas de 3 fios no motor, isso é em comparação com a estrela triângulo, que utiliza mais bornes do motor, a partir de 6 entradas. O motor permanece sempre energizado, ou seja, não vai ter aquele pique após ligar a chave. A corrente de partida varia entre 42% a 100% da nominal, diferente da estrela triângulo, que o mínimo era de 33%, ou seja, a perda não é tão grande. E por último, é possível haver a partida com carga. Quanto às desvantagens, tem um número limitado de partidas, ou seja, ele pode ter um determinado número de partidas naquela hora. Tem um custo mais elevado, em função do próprio autotransformador, que vai ser preciso. E ocupa um espaço maior, também devido ao transformador. Dando continuidade à apresentação, vamos falar agora sobre as aplicações da partida compensadora. Primeiramente, a gente deve lembrar que a partida compensadora ela é utilizada para motores em que já vão dar a partida já com carga, né? Carga ocupada ao eixo, partida em carga. E nisso, o primeiro exemplo que a gente pode ter são bombas d'água. Além de ser um motor que já vai ter a água em carga, né? São motores que, dependendo da utilização, né? Vamos dar aqui um exemplo de prédios e edifícios, né? Dependendo da altura do edifício, vai ter que ter uma potência maior esse motor, né? Essa bomba d'água. E a partir disso, né? A gente pode já utilizar a partida compensadora para esse tipo de aplicação. No caso aqui do Ceará, com relação já a normas, né? A partir de 5 CV, a gente já deve utilizar um tipo de partida. Então, dependendo da altura do edifício, né? Dando o exemplo ainda
da bomba d'água para utilização em edifício, em casos que existe um reservatório de água a nível do solo ou subterrâneo e que aquele motor vai jogar água para a caixa d'água. E nesse tipo, aí poderia ser realmente utilizado uma parte do compensador. Aí vai da avaliação de cada projeto, né, de cada projetista, o que seria melhor para aquele tipo de aplicação, para aquele tipo de projeto. Né? Tem exemplos também de exaustores, ventiladores de grande porte, né, ventiladores industriais, em que a própria hélice do ventilador ele já serve, né, ele já é considerado uma carga que já está acoplada ao eixo. Aí aquela hélice somada com a força de arrasto que aquele motor terá que fazer por conta do ar, né, por conta do fluido, aí eles já são considerados motores que vão estar com a partida em carga. Né? Já são exemplos que poderiam ser utilizados a partir do compensador. Outras são máquinas que são acionadas por correios, esteiras transportadoras também, como nessa imagem aí, uma empresa de logística. Né? Aí essas esteiras elas levam mercadorias, caixas, coisas que têm realmente um peso considerável, e que aí a gente pode utilizar uma parte do compensador, né, nesse tipo de aplicação. Passa do slide. Agora eu vou falar um pouco sobre as normas. Já num âmbito mais próximo, né, da gente, aqui pro nosso Ceará, né, nosso estado, aí no Ceará ela tem uma norma que ela fala especificamente de chaves compensadoras. Por mais que seja somente um ponto, né, mas é algo que é bem importante na aplicação desse tipo de partida em qualquer tipo de aplicação ou projeto que a gente for fazer com motores. Né? Primeiramente, o código da norma que tem no site da própria Enel é o CNC OMBR MAT 180124, EDCE, que trata do fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição, que é a tensão que a gente utiliza no nosso caso, né, comércios, né, comuns, dependendo da potência do comércio, que é a tensão 220, 380 volts, né, tensão baixa. Nesta norma da Enel, no ponto 6.14.3, que trata, né, da ligação de motores, equipamentos e cargas especiais, ele fala o seguinte, em um ponto: as chaves compensadoras e reostatos de partida devem reduzir a tensão no mínimo a 65% na partida. Né? Como já foi falado que a chave compensadora ela utiliza um autotransformador em que esse autotransformador ele tem um TEP, né? Esse TEP ele é ajustado de acordo com a potência, né? E principalmente tensão e corrente, né? A limitação de tensão e corrente na hora da partida. Vou até dar uns exemplos de um TEP de 65% e um TEP de 80%, em que cada um, né? No caso, o TEP de 65%, ele vai reduzir a tensão para aquela porcentagem, né, da tensão nominal, e corrente também, tanto tensão como corrente, em 65%. Com isso, né, fazendo a interpretação dessa norma, a gente pode ver que o TEP de 80% ele já não poderia ser utilizado em um projeto que fosse implementado aqui no Ceará, por conta dessa exigência de norma. Então, tendo um TEP abaixo de 65% ou 65%, essa aplicação já poderia ser implementada aqui no Ceará. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Eu vou explicar um pouquinho aqui sobre o funcionamento, como se dá a nossa ligação compensada. Como a Julilda já falou para a gente usa um autotransformador
que vai alimentar o nosso motor trifásico de uma forma com parcelas da sua alimentação total. Eu tenho aqui as minhas fases RST, que vão ligar o meu autotransformador. Tá bem feio, mas acho que dá para entender. Aqui são as bobinas dele, fechadas em estrela. E eu tenho os taps de alimentação aqui, que pela norma ele tem que alimentar o meu motor com no mínimo 65% da alimentação total. Eu vou alimentar o meu autotransformador com 380 volts, que é a minha fase RST. E dos taps, eu vou alimentar o meu motor com 65% dos 380 volts, ou seja, eu vou alimentar o meu motor inicialmente com 247 volts. O motor vai começar a ganhar torque e vai começar a ganhar velocidade também. Isso faz com que a minha corrente de partida seja atenuada. Se eu não tiver uma ligação desse tipo, se a ligação for direta, a gente sabe que a pico de corrente para os motores é de pelo menos 8 vezes a corrente nominal do motor. Com uma ligação desse tipo, eu vou ter um pico de corrente bem mais atenuado. Ok, eu fiz a ligação, estou alimentando o meu motor com 247 volts, ele ganhou velocidade e agora eu preciso alimentar ele com 380 volts. Só que, quando é que eu vou saber quando tenho que alimentar esse motor com os meus 380 volts? A gente vai precisar, parte com 65% da tensão nominal, e quando o meu motor chegar a 90% de rotação nominal dele, ou seja, digamos que o meu motor ele suporta no máximo 1000 rotações por minuto. Quando ele chegar a 900 rotações por minuto, vai ser a hora de eu alimentar ele com 380 volts. Se eu alimentar antes ou depois, a minha partida não vai ser tão eficiente, ok? Então, quando é que eu vou saber que o meu motor vai estar com 900 rotações por minuto? Eu vou medir o tempo usando um tacômetro. O tacômetro, a gente sabe que ele é um aparelho que vai medir, deixa eu só apagar aqui, vai medir a velocidade de um eixo em rotação. Ele tem um sistema de emissão de luz, de captação dessa luz, e nesse modelo aqui, eu não tenho a canetinha de apontar aqui, mas enfim. Nesse modelo aqui, ele emite luz que passa por esses furinhos, e como o motor está girando, essa velocidade vai aumentar e faz com que o intervalo entre emissão de luz e não emissão seja diminuído. O aparelho faz essa medição e calcula esse tempo e quantas vezes ele faz a rotação. Eu tenho outro modelo aqui que ele emite uma luz diretamente no eixo. Eu posso ter aqui um adesivozinho retrorefletor que vai refletir essa luz sempre que o eixo completar uma rotação. E isso vai calcular a rotação do meu motor. Tendo de posse do tempo de rotação que o meu motor vai atingir as 90% de RPM, eu posso então alimentar o meu motor com seus 380 volts.
diretamente nele. Eu tiro o meu autotransformador da jogada e alimento o meu motor diretamente com os 380 volts. E agora, como é que eu faço essa transição? Isso eu vou mostrar para vocês apresentando aqui a minha tela do CAD-Simo, que eu fiz um circuito de força e de comando, e eu vou explicar mais para vocês agora. Então, pessoal, aqui na simulação, a gente tem o nosso circuito de força, que alimenta o motor, e o circuito de comandos. Aqui no circuito de força, está aqui o caminho que faz a alimentação direta do motor e a alimentação que passa pelo autotransformador. Para mim ter uma alimentação pelo autotransformador, eu preciso desses contatos de K1 e K2 fechados. Ou seja, eu venho com a minha tensão de 380 volts, alimento o autotransformador. Daqui dos taps de 65, eu vou alimentar o meu motor. Então, alimentando o motor pelo autotransformador, eu ligo o meu K1, faço a alimentação dele. Ligo o meu K2, fecho as bobinas dele em estrela. Não, isso, estrela. Com isso, eu tenho a alimentação do motor. O motor começa a ganhar velocidade. Quando ele atingir 90% da sua velocidade de rotação, esses contatos abrem e o meu contato K3 fecha, passando a alimentar ele com 380 volts. Agora, para que isso aconteça, eu preciso do nosso comando aqui. Aqui eu tenho o disjuntor geral, essa botoeira que faz o corte da alimentação sem precisar atuar o meu disjuntor. Aqui com a minha botoeira S2, eu faço a alimentação do meu K1. Com a bombina do K1 alimentado, eu fecho esse contato aqui. Quando eu tiver o K1 acionado, eu fecho também esse contato aberto, possibilitando a minha tensão de alimentar o K2. Com o K2 alimentado, eu fecho o fechamento aqui do meu ATP e com isso eu alimento meu motor. Nesse mesmo tempo, eu também alimento esse temporizador aqui, que ele está marcado com 10 segundos, que é o tempo que eu estipulei aqui, só como exemplo, para que o meu motor chegue a 90% da sua rotação. Então, eu ligo o K1, K1 permite que o K2 seja ligado e o tempo começa a correr aqui. Quando esse tempo acabar, ele vai acionar essa botoeira aqui, esse contato aqui do temporizador, cortando a alimentação do K2 e alimentando o meu K3. Para não correr o risco de eu alimentar o motor ao mesmo tempo com as duas formas, com 380 mais os 65% dos 380, isso vai danificar o meu motor. Para que isso não aconteça, eu preciso desses contatos aqui de segurança que fazem com que, quando o K3 estiver alimentando o meu motor, esse contato aqui vai abrir, vai cortar a alimentação do K1, ou seja, não vai passar corrente para cá. Opa. Da mesma forma que quando eu tiver alimentação pelo ATP, aqui, esse contato fechado aqui vai ficar aberto do K2. Quando o K2 estiver acionado, o contato fechado aqui, normalmente fechado, vai ficar aberto, impossibilitando que o K3 seja acionado. Então, terminou o tempo, ele corta a alimentação do K2, fecha esse selo aqui, esse contato aqui novamente e faz a alimentação do K3. Ou seja, ele inicialmente
é alimentado pelo ATP. Depois dos 10 segundos, a alimentação passa a vir por aqui. Então, bora ver aqui na simulação. Vamos ligar aqui o meu disjuntor termomagnético, que já faz a proteção do circuito. Então, tenho fase chegando para o K1 e para o K3. Quando eu aciono isso aqui, eu esqueci de falar dos contatos selo. Quando o K1 estiver acionado, vai fechar esse selo aqui, deixando o K1 acionado até que essa manobra aqui seja feita. Quando o K3 liga, ele fecha o contato de selo do K3, porque esse contato que vai abrir. O K1 vai ser cortada a alimentação dele e esse selo vai abrir. Eu preciso de alimentação para ele, por isso que eu preciso de um selo para o K3 também. Então, acionando, eu ligo K1 e K2, fecho aqui e eu tenho a alimentação do motor. O temporizador começa a contar e quando finalizar esse tempo aqui, acontece que a alimentação passa a vir por aqui, ligando o K3, fazendo com que o motor seja alimentado com 380 volts. K3 ligado, ele corta a alimentação do K1. E o K1 sem alimentação volta a abrir esse contato aqui, desligando o K2 também. E eu tenho assim a minha alimentação plena do nosso motor. É assim que acontece numa partida compensada para motores trifásicos. Obrigado.